Agora você está ao vivo. Voltamos, porque tinha dado 1 hora. Fala aí, amiga. Volta. Não, porque tinha dado 1 hora, aí esgotou. Aí agora a gente voltou. Vai. Então vamos para a última parte aqui, que é a missão conjunta. E no final vamos responder as perguntas. No final a gente vai responder as perguntas. Ah, falando nisso, quem tiver pergunta ou quiser fazer, vai mandando aí, que nós estamos acompanhando aqui as perguntas, viu? Podem mandar perguntas ou até comentários, a gente vai lendo aqui também. Vocês estão participando. Eu separei para partilhar com vocês exatamente isso, porque é uma coisa super legal da gente debater, que ele fala exatamente da parte da teologia, dessa questão da missão conjunta do Filho e do Espírito, que a gente tem uma tendência de ver, né, por exemplo, o que aconteceu nas heresias. O Cristo, ele foi encarnado. Então, nós temos uma facilidade maior de lidar com isso, né? Tanto que essa proximidade todo mundo tem, né, com Cristo e tudo mais. E aí o Espírito... Fala agora da pergunta que a sua mãe acabou de voltar. Tá. No final a gente vai responder as perguntas. E aí, então Cristo vem e a gente tem essa visão da hierarquia, Cristo, né, deixando a descendência dele através do nosso magistério, dos bispos, dos padres. E o Espírito Santo, a gente tem exatamente tudo que a gente debateu até agora. O Espírito vem para, né, consolidar a igreja, manter toda essa unidade e tudo mais. E aí houve uma tendência, né, na parte quando começou essa parte aí do protestantismo, de interpretar o Espírito Santo, foi aí que foi um dos problemas, de interpretar o Espírito Santo como eles tinham essa questão como a dificuldade da hierarquia, que é a diferença nossa com a deles. Por exemplo, a gente tem a hierarquia, né? Tem o Vaticano, tem o Papa e tudo mais. A deles é diferente, eles não seguem, dos protestantes, eles não seguem essa hierarquia. E por quê? Por causa do Espírito, porque eles, através dessa nova modalidade, o que eles proclamaram? Eles, não, o Espírito Santo sopra onde ele quer. Então ele vai soprar, e ele sopra realmente onde quer, mas ele mantém o que a gente vê até agora. Ele mantém a unidade da igreja, ele mantém a hierarquia da igreja, ele mantém a tradição. Que foi a primeira leitura de hoje em Isaías, quando Deus fala que a palavra, assim como a chuva, né, não volta. Muito forte. A palavra de Deus não volta para Deus sem produzir o fruto. Então, se Deus já havia falado coisas e instituído coisas, o Espírito vem, mas não vai se desfazer, porque tem uma lógica. Deus, ele é como não vai uma promessa, assim? É como se fosse uma promessa, não? Não, isso é um princípio eterno, é algo que não muda, é uma verdade. Uma verdade. Porque mesmo que foi profeta Isaías, tipo, trocentos séculos antes de Jesus. E como eles creem exatamente isso, que não precisa de hierarquia, que o Espírito Santo vai escolher e vai inspirando cada igreja. Então, essa que foi uma dificuldade, e é legal a gente debater para mostrar exatamente isso na nossa igreja. Não, olha como a gente precisa, nós somos extremamente fracos. Nós, na nossa igreja, já temos essas tribulações, né? Sim. A nossa igreja parece realmente o barco lá, e é difícil, mas o Espírito Santo sempre lá mantendo, sendo, né, quem nos orienta. Então, aí que veio essa diferença do Espírito Santo, e por isso, olha a importância. No momento que eles tiraram esse poder do Espírito Santo da hierarquia, muda totalmente a dinâmica. E você usou um termo muito lindo, Dani, que você falou, por exemplo, essa igreja é a barca, é um barco. Então, estar em comunhão com a igreja é estar no barco, é estar no barco de Cristo. Todos juntos. Então, se a gente fala, mas o Espírito me suscitou outra coisa, volta fora do barco. Então, não foi. Pula lá. Exatamente. Quem pular sozinho, você vai nadar, você vai fazer o quê, né? O barco tá todo mundo para chegar no objetivo, né? Exatamente isso. Sim. E aí a outra coisa que eu também, ele mostrou pra gente também debater, que foi e é legal isso, o Espírito Santo, ele vem do hebraico, que é o ruá. E o ruá é uma palavra feminina. E aí começou a conversa do Espírito Santo ser a ala feminina de Deus. Sério? Eu nunca ouvi. E aí que a gente pode ver no filme Acabando. Exato. Que ele é muito... Pra mim também. Ele é muito, tem, né, as suas questões lá, ele tem uma mensagem interessante, mas vamos pontuar aqui. Tem as doutrinárias. Vamos pontuar aqui. Exatamente por isso que eu fiz questão de trazer pra gente discutir mesmo, porque também pra mim foi uma coisa nova. O ruá, ele vem do hebraico, mas o ruá, ele significa sopro. Então, depois a gente não vou entrar na sua parte, que a sua parte vai falar sobre isso, sobre a denominação do Espírito, mas só pra gente adiantar essa questão dessa heresia,
ele foi uma palavra usada em hebraico, ruá, mas não foi determinado por Cristo que, olha, ruá é a ruá, né? Então, porque era um a substantivo que ele tava espíritação. falando, Não é, pessoa. exatamente. Então, Jesus não quis dizer isso, porque o momento todo ele falava, não, o espírito. E outra, a gente não pode tentar entender Deus na nossa ótica. Total. De feminino, masculino, não é gente nem isso. consegue. Deus não é isso o nosso objetivo. E às vezes a gente quer, né, simplificar Sim. Deus, tratando ele como nós. Ah, não, mas eu acho que o reduzir ao- espírito, eu acho Sim. que... Então, assim, não é eu acho. Então, o Padre Paulo fala isso. Tá aqui, ó, você já Tá aqui. falou. Não é. E aí, o que acontece? A outra parte, que até mesmo da nossa igreja fez isso e começou a subestimar um pouquinho o Espírito Santo. Então, isso foi uma heresia, tá? Por isso, né, pecado contra o Espírito Santo, a gente não pode esquecer. Houve essa tendência, ele é a parte feminina, ele é o que fala, ele é o que, né? Não é, não tem nada disso. O nosso catecismo não está abordando isso. E aí também houve uma outra coisa, uma outra heresia das brigas entre as pessoas da Santíssima Trindade, os deuses começaram a brigar. E aí por isso que Jesus morreu na cruz, porque foi uma briga. Nossa! Que viagem! Essa eu nunca tinha ouvido. Nem eu. Tipo, Nossa, essa heresia da onde? Da Perdeu, escola. É, 3 anos de Foi uma idade criança de inventou, 5 né? anos, É. Teólogo. Então assim... Não, mentira, Gata. É sério. Nossa, que vergonha. Então, tipo, alheia. gente, nada a ver, tá? Nada a ver. Porque assim, eles não brigam, é tudo uma união e tudo Eles tem o são seu um. objetivo, é um só, como a gente debateu já no anterior. Quem quiser, tiver dúvida, a gente já falou sobre isso, que eles são consubstancial. São a mesma substância, mas são pessoas diferentes e tudo mais. A gente já passou dessa etapa, mas quem quiser voltar à discussão, a gente volta. Mas eles não são 3 deuses que ficam brigando igual nós. Que ficam brigando com o estômago, cabeça. Não, nós não somos. Deus não é assim. E aí, voltando aqui, então... Que livro é esse? Ah, é o seu caderno. Esse é o meu caderno, minhas anotações. E aí, então, vamos lá, na missão conjunta do Filho e do Espírito. Então, o Catecismo faz questão de mostrar isso pra gente. O Pai envia o Verbo e o seu sopro. Então, o Padre Paulo fala, gente, como nós vamos entender isso? Qual é a diferença pra gente saber quais são as missões de Cristo e a missão do Espírito Santo? É exatamente isso. Deus enviou o Espírito e Deus enviou Cristo. Deus, Pai, ele tem um objetivo, senão ele mandaria um só, né? Então não, ele tem um objetivo. Então, quem nos ajuda a entender essa missão é Deus Pai. Porque se ele fez questão de mandar o Espírito e o Filho, e o Espírito de uma forma, que é o que a gente está vendo até agora aqui, olha a presença do Espírito. Lógico que ele é exatamente isso. Nós humanos gostaríamos de saber as revelações, mas não precisa. O Espírito está nos mostrando isso. Sim. Que nós não precisamos ficar brigando com isso, porque ele tá o tempo todo em nosso socorro, né? E a gente quer, mas o Espírito revela quem é, fala aí. Do que a gente precisa. Do que Ele sabe o que a gente ele precisa. sabe. E Cristo veio, né, pra concretizar toda essa nossa salvação. E aí ele usa uma coisa que eu achei fantástico. Deus Pai remando. Ou seja, para remar você precisa das 2 mãos. Então, o Espírito de um lado, Cristo do outro. Ou seja, a obra tem que estar completa. Uma mão é um trabalho, a outra é outro. Então, é isso que a gente tem que entender. Tem diferenças, tá? E precisa dos 2. Precisa de um e precisa do outro. Então, ele fala aqui, né? Aquele que o Pai enviou aos nossos corações, o Espírito do seu Filho, é realmente Deus, consubstancial ao Pai e ao Filho. Ele é inseparável dos 2, tanto na vida íntima da Trindade, como em seu dom de amor pelo mundo. Entretanto, ao adorar a Santíssima Trindade vivificante, consubstancial e indivisível, a fé da Igreja professa também a distinção de pessoas. Quando o Pai envia o seu Verbo, envia sempre o seu sopro, o Ruá, que é o Espírito. Missão conjunta em que o Filho e o Espírito Santo são distintos, mas inseparáveis. Sem dúvida, é Cristo que aparece, a imagem visível de Deus, invisível. Mas é o Espírito que o revela. Então, essas são as diferenças de missões, né, pra gente entender. Nossa, é muito profundo, né? É. Não é Cristo que aparece, mas é o Espírito que Revela, mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Exatamente isso, porque a gente só saberia que é Cristo pela ação do Espírito Santo nos revelando. Porque ele poderia passar, se não fosse o Espírito, que é o que a passagem que a gente falou de Pedro, né? Tu és o Messias. E aí Jesus fala, E você ele só fala, falou isso Bendito. porque veio de Deus. Porque Deus permitiu, porque Deus te revelou. Porque senão a Porque gente senão não você poderia nunca iria reconhecer. dizer isso. Não reconheceria. Não teria Pra gente é o como. que a gente falou semana passada, é muito fácil pegar a Bíblia agora, Senhor, tu és o Messias. Porque a gente já foi revelado. Mas
Nós precisamos do Espírito. Sem ele a gente não. E aí a parte maravilhosa pra gente fechar, Jesus Cristo é ungido, Cristo, né? Ungido. Mas para ter ungido, precisa alguém que unge, Deus Pai. O ungido, que é Cristo, e a unção, que é o Espírito Santo. Que massa. Que é o Espírito Santo. Então, Jesus Cristo, Jesus é Cristo, o ungido. Ou seja, e quando que a gente viu que ele foi ungido? Quando já o Espírito Santo preparou o ventre de Nossa Senhora, quando veio o Espírito Santo para, né, dar vida. E a gente não pode esquecer exatamente dessa função do Espírito Santo, de dar vida. Ele que nos dá a vida na nossa conversão. Quando a gente, né, a vida nova, que ele renova, é a vida. O Espírito Santo, né, está relacionado a isso. Então, porque o Espírito é a unção dele, de Cristo. E tudo que advém a partir da encarnação decorre dessa plenitude. Quando finalmente Cristo é glorificado, pode, por sua vez, de junto ao Pai, enviar o Espírito. Ou seja, quando ele não manda antes, porque ele sabe exatamente que precisa o Espírito vir depois, né? Que é o que a gente debateu semana passada. Primeiro o Espírito vem, anuncia Cristo, nos prepara, depois Cristo vai e fala, não, agora venham parar. Isto é, o Espírito que o glorifica. A missão conjunta se desdobrará então nos filhos adotados pelo Pai no corpo de seu Filho, nós. A missão do Espírito de adoção será uni-los a Cristo. Olha a missão do Espírito, tá vendo a diferença das missões? Será uni-los a Cristo e fazê-los viver nele. Ou seja, gente, não dá, né? Não dá. Olha o círculo. Não dá pra separar, não dá. E aí vou compartilhar com vocês, porque é profundo, eu vou ler devagar, porque é de São Gregório de Nissa, né? Lembra de 325? Olha o que ele escreveu em 325. A noção de unção sugere que não existe nenhuma distância entre o Filho e o Espírito. Com efeito, da mesma forma que entre a superfície do corpo e a unção do óleo, nem a razão e nem os sentidos conhecem nenhum intermediário, assim é imediato o contato do Filho com o Espírito. Em consequência, aquele que vai entrar em contato com o Filho através da fé deve necessariamente entrar em contato primeiro com o homem. Olha, Tem que passar pelo homem. A gente não consegue. Olha essa relação. Entrar em contato com o quê? Com o óleo, que é o Espírito Santo, entendeu? Ah, tá. Pra você Ou seja, entrar em contato a com gente não Jesus consegue, Cristo, a gente não consegue. Tem que ter o Espírito. tem que ter o Espírito Santo. E no óleo? Que aqui é a figura, aqui é a figura, né? Ele usou toda essa questão da unção, né? Falando da unção. Mas é exatamente isso que ele fala lá, ó. Em consequência, aquele que vai entrar em contato com o Filho, ou seja, a gente que está desejando através da fé, deve necessariamente entrar em contato com o óleo. Ou seja, tem que Ser banhado pelo Espírito, né? E é automático, a gente precisa, a fórmula tá aqui. Sim. Né? Tá pronto pra gente. É isso, amigos. Muito bom. Mas tem mais perguntas? Tem mais perguntas? A gente tá Mais abrindo perguntas as aí, perguntas. gente? Qual que é a pergunta? Responde a pergunta. Pode responder, foi pra você. Não foi pra mim. Elas que não falaram porque não tá bom. Ela pode responder, você que tava falando. Qual que era a pergunta? Era da providência do Da Santo? providência. Então, teve uma pergunta feita, eu acredito que é uma mulher muito linda, maravilhosa, que eu vi ali ungida. Nossa, eu senti a unção só na pergunta dessa mulher. Que eu não conheço. Por isso que você vai mandar um recado do Espírito pra ela. Mas foi uma pergunta que fizeram aqui, perguntaram sobre se a providência, os santos, né? Isso também é uma graça, a Isso também é uma- providência que os santos que vivem. os santos viveram. Primeiro a gente precisa entender o que é a providência de Deus. E aí eu não vou falar o que eu acho, o que eu penso, vou falar o que a igreja fala que está na Bíblia. A providência de Deus, vai dizer o catecismo, é o governo de Deus. E aí Jesus explicou a providência de Deus em várias passagens. Então, primeiro, aquela passagem quando ele fala que os lírios dos campos, se Deus na sua perfeição fez vestir os lírios do campo com aquela beleza, e os pássaros que não trabalham, que não façam nada, que mesmo assim Deus os alimenta e tudo mais. Então Deus fez com que mesmo eles que não fazem nada e que não são os filhos de Deus, Deus os sustenta, os alimenta e os veste. Quanto mais vós, né, cada um de nós, Deus não cuidará de nós. E aí Deus fala que não vos preocupeis com amanhã, que amanhã vai ter o seu próprio cuidado, cada dia basta o seu cuidado. Então Jesus em várias passagens, aí tem uma passagem que ele fala, todos os fios de vossa cabeça estão contados. Então tudo está no governo de Deus.
E aí o Padre Jonas, que é o fundador da Canção Nova, ele vai falar do sistema do mundo, do sistema de Deus. E ele explica direitinho que essa questão da providência é uma questão de lógica. A gente nasceu, né, cada um na sua época e tudo mais, e aí a gente aprende a viver com a nossa providência. E aí os santos, e cada um de nós é convidado a viver um outro sistema, uma outra forma de vida, que é estar no governo de Deus. E os santos aprenderam a viver o governo. Só que a gente também aprende pela vida dos santos e pela Bíblia que tudo é graça. Que tudo a gente precisa da graça. Então, realmente, viver da providência é uma graça. Mas é preciso entender o que é a providência para viver dela. E para entender a providência, é isso que a gente falou aqui. É através do Espírito Santo, através de conhecer a Sagrada Escritura. Porque daí Jesus já explicou como... Ele já fala, cada dia basta o seu cuidado. Ele já falou, não se preocupa com o dia de amanhã, não se preocupa com o que vai acontecer. Cada dia basta, porque o Pai cuida de vós. E aí, em Mateus, até falando do Espírito Santo, ele vai falar, pedi, recebereis, batei, vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra. E aí, o que ele está querendo dizer? Se cada um que pede, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, então a gente que é homem, mulher, falível, consegue dar coisas boas para os seus filhos, que dirá Deus, que é perfeito, não saberá dar o Espírito Santo àquele que pedir. Então é só a gente pedir a Deus a graça, da gente entender como é o governo de Deus e a gente se submeter. Só que pra gente aprender, a gente precisa exercitar todo dia. E os santos exercitaram de uma maneira tão perfeita que eles conseguiram abandonar tudo e confiar. Porque a providência vem também do confiar. É um confiar que você vai sendo inspirado pelo Espírito Santo, porque às vezes nós somos canal da providência para outra pessoa. Às vezes tem alguém que está passando fome hoje e a gente é canal de providência para aquela pessoa. Pode ser fome espiritual, fome de conselho, de companhia, de comida, de que passa por você, que passa por nós. você. A providência do outro. Precisa passar. Então, Santos é uma graça porque tudo é graça, mas é uma forma de vida, porque a providência é o governo de Deus. Amém! Imagina a gente respondendo isso aí. Beijo, gente! Até semana Semana que vem! Encerrar aqui. Encerrar. Quanto tempo deu? Amiga, não foi tudo.